gente! Tudo bem com vocês? A aulinha de hoje vai ser um pouquinho diferente das aulinhas de passo a passo que a gente faz no biscuit. Na verdade, eu tô trazendo do IGTV lá do meu Instagram uma aulinha de pintura de pets, cachorrinhos e gatinhos. Eu tô deixando a demonstração de moldes lá no Instagram, porque como o canal abrange bastante gente do exterior e por conta da pandemia a gente não está conseguindo enviar os moldes para o exterior, eu tenho feito as demonstrações dos moldes lá no meu IGTV. Porém, a pintura eu achei interessante trazer aqui para o canal, porque eu tenho muitas dicas de pintura nesse vídeo. E lá no finalzinho do vídeo eu vou fazer a modelagem à mão de um cachorrinho, para que a gente possa aplicar as técnicas de pintura. E tem cachorrinhos dos mais variados. Tem os Yorks, os vira-latinhas, dálmatas, shih tzu, os bacezinhos, tanto marronzinho quanto bacezinho pretinho. Olha que gracinha! Enfim, tem gatinho nesta posição, gatinho nesta outra posição. Enfim, pelos pastorzinho alemão, tem um monte. Então, nesse vídeo, bug, nesse vídeo eu vou ensinar então a pintar esses pets. Todos eles foram retirados do molde. Se você quiser ver a modelagem, vai lá no meu Instagram. E lá no IGTV tem a modelagem com molde. Aqui aulinha de pintura e dicas. E no finalzinho eu faço um pet modelado à mão, tá bom? Bora aprender? Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos então pintar os nossos pets? Eu tenho aqui um monte de cachorrinho e gatinho que eu tirei destes moldes da minha coleção, juntamente com a Simone Moldes, que são os meus pets, Dog 1, Dog 2, Dog 3, Dog 4 e o Cats. E os códigos são 738, 739, 740, 741 e 742. Eu já demonstrei como retirar do molde todos eles. Então agora a gente vai para pintura. Eu vou começar pelo Dog 1. Então vou tirar esses aqui daqui e vou separar nesse monte os que nós fizemos com o molde Dog 1, que foi este e este. Então eu fui lá e peguei cachorrinhos aleatórios que dariam para ser feito com este molde. Lembrando que esse é um molde para cães genéricos. Serve desde dálmata, pastorzinho alemão, até os vira-latinhas, né? É só uma questão de você adaptar a pintura. Então, o que é importante aqui? Que você observe bem o cachorrinho que a sua cliente trouxe. Por exemplo, se esse fosse um cachorrinho da sua cliente, repara que o nariz dele é em formato de coração e que esta orelha tem mais preto do que esta e que a carinha é quase inteira branca e o corpinho muito pintadinho. Essas características é que farão a sua cliente falar: nossa, é o meu cãozinho, né? Diferente desses dálmatas, ó, esse o narizinho é mais quadrado e tudo isso você vai fazer na pintura. Então é agora a pintura que vai distinguir uma raça da outra. Uma outra coisa importante: orelhas e posição das orelhas no cachorrinho. Se você reparar aqui, esta orelha, ó, ela sai bem do topo da cabeça. Essa aqui, por exemplo, já sai bem de baixo, já sai na direção do olhinho. Essa aqui sai bem acima do olhinho, essa sai na direção do olhinho. Então, estas características é que vão modificar e fazer de um único molde, um molde tão versátil.
que você veja o que predomina na coloração do cão. Por exemplo, esses aqui eu faço em branco e depois eu dou as cores necessárias. Esse aqui, ó, eu faço nesta cor mais clara, porque pintar o preto sobre o mais claro é muito mais fácil do que pintar o mais claro sobre o preto. Então, nós vamos começar pintando este aqui. Eu pego os pincéisinhos dos mais variados possíveis, desde pincéis mesmo para pintura, até aqueles pincéisinhos para unha e etc. E aqui não tem regra, você vai vendo o que você precisa e vai utilizando. Eu vou fingir que este meu é este que tem o narizinho de coração. Eu uso tinta acrílica ou tinta PVA, tinta de tecido de jeito nenhum. Nunca, porque a tinta de tecido, ela depois se plastifica e é só você passar o dedo assim, ó, que ela já sai enroladinho, feito um plástico. Então, não é para utilizar tinta de tecido para pintar o biscuit nunca, tá? Vou pegar este pincelzinho, vou hidratar, vou pôr um pouquinho de preto aqui. E vou começar fazendo o coraçãozinho aqui no narizinho dele. Ele tem uma demarcação de nariz, deixa eu te mostrar, que seria esta aqui, ó. Esse aqui seria o narizinho dele em épocas normais. Só que como o narizinho do cachorro é em formato de coração, eu já vou vir aqui, ó, e já vou fazer esse formatinho. Aí você olha, você vê se tá exagerado, se não tá, compara com o teu padrão, e aí tá o coraçãozinho. Então, mesmo que esse nariz tenha uma marquinha, observa o cachorrinho da sua cliente. Outra coisa que é importante, às vezes a gente quer ressaltar um pouquinho essa boquinha para não deixar ela ficar inteira branca. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. Por exemplo, esta boquinha aqui, ó. Ela tem um cor-de-rosa que vai pra lá. Então, depois eu complemento a pintura, caso necessário, com giz pastel. Então, não uso só tinta. Depois eu ainda venho sombreando e etc. com giz pastel. Mantenho sempre um potinho de água aqui perto de mim e a minha referência aqui. Agora eu vou pra orelha. Aqui é quase toda preta. E aqui, gente, não faz mal se eu invado a cabeça, porque eu não sei como ela traz. Eu tenho que me preocupar mais com que este rostinho fique meio parecido. A tua cliente, ela gosta de reconhecer o pet dela na tua modelagem. Paninho molhadinho, se caso você achou que não ficou legal, e você pode vir aqui e tirar, ó, borrei o nariz, vou tirar. Pronto, pra mim essa orelhinha já tá boa. Aqui ele tem uma marquinha aqui, ó. E agora, eu não vou me preocupar nem um pouquinho aqui com o corpo. Aqui com o corpo eu vou fazer umas manchinhas assim, ó. E sem me preocupar. Só o rostinho já identifica o cãozinho. Umas manchas maiores, outras menores. Mudo o pincelzinho, faz umas mais claras, outras mais escuras. E tá aí o nosso primeiro cãozinho, ó. O nosso segundo cãozinho vai ser esse aqui. Fiz ele em branco, vou pintar de preto, mas repare que quando eu fiz, eu observei que a orelhinha dele é como aquelas orelhinhas de porquinho, que a gente coloca a orelha e dobra a orelhinha para frente. Se você não tiver muita prática com pintura, basta você vir aqui e com um lápis você delimitar. Esse olhinho, ó, é um olhinho em marrom. Eu teria que ter colocado aqui miçanguinha marrom. Mas, como eu
fiz os cãezinhos aleatórios, eu nem observei isso, mas você iria colocar a miçanguinha marrom. Quando eu vou pintar tudo, eu normalmente deixo só o buraquinho, como eu fiz com esse gato, e depois da pintura é que eu venho e coloco o olhinho. Ah, mas e se o buraquinho fechar? Com uma broquinha ou com uma esteca, eu venho aqui, com uma estequinha assim, ó, e aumento o buraquinho depois da pintura. Mesmo que faça bastante tempo que eu fiz, porque eu tenho que pintar depois de completamente duro, eu ainda consigo aumentar o buraquinho. Ou com uma broquinha é bem mais fácil. Importante. Aqui, ó, ele no peito dele, ele também tem aqui uma manchinha branca. Eu não sei como é esse cachorrinho. Se fosse de uma cliente minha, eu iria pedir para ela me mandar mais fotos. Mas eu vou supor que seja assim, ó, essa mancha branca. Então, essa região aqui, eu vou deixar sem pintar. Uma outra coisa também é que eu, neste cachorrinho, não coloquei o nariz. Porque eu não queria correr o risco de borrar essa região. Então, eu amassei aquele formato do nariz que sai no molde e vou colocar esse narizinho depois. Ah, mas o cachorrinho é predominantemente preto, não é preferível fazer preto e pintar de branco? Você pode fazer isso também, só que com o branco vai te dar mais trabalho a pintura, por conta de que o branco no preto você vai precisar de muitas demãos. Aqui, normalmente, 2 demãos de preto já cobriu perfeitamente todo o cãozinho. Lembrando que para fazer a pintura, a peça tem que estar completamente seca. Eu espero essa demão secar e passo uma segunda demão. Agora que já secou um pouquinho, eu vou continuar a pintura do lado de cá, ó. Aí, eu venho com a segunda demão, porque a primeira não cobre inteira. Só que essa segunda demão já é bem mais fácil, porque já tá com quase tudo delimitado. Aqui, ó, debaixo do focinho, ele tem um sombreado, que eu posso fazer com giz pastel. Ou, se você não tiver o giz pastel, eu pego essa esponjinha de lavar louça, eu pego a parte amarela, venho aqui, dou batidinha, tiro bastante o excesso com a esponjinha aguada e dou batidinha aqui, ó. Não deixo muito marcado, porque é leve esse sombreado que ele tem aqui, certo? Pego uma massinha preta, bem pequenininha. Aqui não tem medida, você vai ter que dar uma olhadinha no tamanho do narizinho do seu pet. E deixa mais ou menos no formatinho dele. Eu não gosto de fazer esses 2 furinhos aqui, ó. Eu acho que fica parecendo muito porquinho. Então, normalmente eu não faço. E tá aí o seu petzinho. Ah, Selma, eu não tenho a miçanga marrom. Tá bom, você não tem? Você vai fazer assim. Você vai pegar a tinta marrom e vai, com cuidado, fazer um marronzinho aqui, ó. Eu tenho que esperar secar, eu não tô esperando secar, mas eu esperaria isso aqui secar, tá? Pra pintar. E depois, esse aqui não tá pegando porque tem muita tinta e não tá seco. Mas depois que secar, você vê com cuidado, faz esse marronzinho e depois vem com o preto, com um boleadorzinho, ou seja, você pinta a miçanguinha, vem com preto e faz o escurinho do olho, ó. Tá? Então, aqui tá o nosso segundo cãozinho. O próximo vai ser este aqui. Então, o que eu fiz? Eu tirei do molde e pus uma orelha em pé.
A orelha que tava no molde, coloquei em pé. Então, vamos lá, vamos dar uma reparada aqui, ó. Ele tem toda esta parte aqui, ó, em preto, aparecendo a cor de baixo. E aqui ele tem essa capa preta, sem aparecer a cor de baixo. As orelhas também tem um leve pretinho e dentro um cor-de-rosa, um cor-de-rosinha. Esse cor-de-rosinha eu vou fazer em giz pastel depois. A ponta do rabo também tem um pouquinho de preto e o resto aqui, ó, tem uma claridade de branco, que eu vou ver se eu preciso colocar ou não, porque nesta posição, esta parte não vai aparecer, talvez essa apareça. Uma outra coisa, esse é um cão peludo. Então, se você reparar aqui, o pescoço dele é bem largo. Se você quiser, e seria bom você querer, você poderia fazer aqui um enxerto. Deixa eu te mostrar como. Ó, eu pego a massa da cor que eu fiz o cachorrinho. Não tem quantidade aqui. Vou observar que é desde lá da orelha que sai mais grosso. E coloco essa massa aqui. Assim, ele fica parecendo mais o pastor alemão do que sem esse enxerto, porque o pastor alemão tem esta parte aqui, ó, esse pescoço aqui bem largo. Mas como o objetivo aqui é a pintura, eu não vou colocar, porque senão eu teria que esperar esse enxerto secar para eu poder pintar. Então, vamos lá. Ó, vou fazer primeiro o que é mais fácil, que é a ponta do rabo, um pouquinho da parte de cima do rabo e a capa preta. A capa preta, ela vai entrando nessa cor dele aqui. Então, eu já vou fazer assim, ó. Tá vendo? E não vou fazer muito chapado. E sempre do centro pra lá, pra ficar uns pelinhos assim, ó. Aí, no centro, ela é chapada. Então, ó, aqui avança bastante, aqui, ó, avança bastante. Então, eu vou avançar, ó. Ah, eu acho que eu exagerei, não era tão escuro assim. Tá bom. Vem aqui com água, limpa seu pincel, tira o excesso dessa água e vem e retira aquilo que você achou que você pôs a mais, ó. Tira, deixando essas nuances dele. Aqui, ó, não pode ficar mais escuro, aqui tem que ficar mais claro. Agora, aqui, ó, eu vou vir com ele todo aguado. É aguadinho mesmo. Ah, eu não tô vendo como é atrás, não sei mesmo como é atrás. Você peça para sua cliente mandar foto do atrás. E agora essa região bem aguada e com a esponjinha eu vou bater na região do olho. Ó, tiro todo o excesso e venho batendo aqui, ó, região do olho, fuça, para que aqui fique mais escuro, ó. Aqui que eu tenho um pouquinho mais, eu já venho com a tinta, mas eu retiro com a esponjinha, ó. Não deixo assim, não.
Lá dentro da boca é tudo preto. Ó, não tô passando referência do pincel, porque como eu falei, é o pincel que você tiver aí. Esse aqui já nem tenho mais referência, mas é um zerinho, ó, 000. E venho até aqui, como se essa boquinha tivesse aberta, ó. E depois disso aqui seco, eu vou colocar a língua. Observo aqui, ele tem uma manchinha branca. Vou molhar a esponjinha. Vou tirar o excesso completo. E vou fazer um branquinho aqui, ó. E falta agora o narizinho, que é preto mesmo. O giz pastel eu vou deixar tudo pro final. E essa língua também. Este aqui, ó, imita este. Esse aqui eu fiz quando eu tava divulgando os moldes, então ele foi o primeiro que eu fiz. Já tem a linguinha, pintei lá dentro, e aqui ele tem um narizinho rosa. Então, eu vou pegar esse rosa antigo. Ele tem um pretinho aqui também, que seria bom eu ter feito antes de fazer esse narizinho cor-de-rosa. Mas nada que a gente não dê jeito, ó. E o resto é nuancinhas branca, que eu posso vir com a esponjinha. Eu, particularmente, já deixaria assim, não faria nada de branco. Mas, se o cão tiver um pouco mais de branco, você vem aqui com a esponjinha e faça umas nuances. Ela bem aguadinha. O que é importante é que não tenha divisão, sabe? Que não seja uma coisa marcada. Por isso, bem aguada essa buchinha, ó. Ficou só umas nuancezinhas aqui. O próximo que a gente vai pintar é esse de código 739, que faz os bacezinhos, né? Então, eu coloquei aqui alguns para você observar, ó. Esse aqui é inteirinho marrom, só o narizinho preto. Repara como ele tem bastante peitoral, por isso que eu falei assim, pra gente deixar aqui, quando for sacar, mais massa, como a gente fez na demonstração. E ele só tem umas nuances de preto, mas que eu vou fazer com giz pastel. A única coisa que eu preciso pintar é esse nariz. Se você comparar este com este, você vai ver que esse já é chocolate. Então, quando eu vou fazer este aqui, eu pego a massa marrom, tingida com tinta de tecido marrom, massa natural, e coloco um pouquinho de preto até chegar no tonzinho que eu quero. Ele também aqui não tem grandes pinturas, é só o narizinho em preto e umas nuances que eu vou fazer com giz pastel. Já este aqui, ó, eu posso fazer eles como eu fiz este, nesta cor, siena, como eu posso fazê-los em preto, como eu fiz esse, ó, esse eu fiz em preto. E depois eu vim e pintei com tinta acrílica siena. Pintar o siena sobre o preto, precisei de várias demãos, e se vocês olharem, ainda tá meio transparente. Mas eu acabei tirando ele em preto, então eu vou ter que fazer exatamente isso na hora de pintar. E eu não tirei nenhum em branco, mas olha, esse aqui eu tiraria em branco. Essas manchinhas dele, eu daria umas nuances assim com a buchinha. E depois, com o pincelzinho descabelado mesmo, feito esse aqui, ó, eu viria e só faria assim, ó. Com um pincelzinho bem descabelado, ó. Pra dar todas essas nuances. O rostinho dele,
É exatamente como eu vou pintar esses outros rostinhos aqui. Ah, uma outra coisa que você precisa reparar e pedir para sua cliente é a foto do cachorrinho mesmo, porque nesta raça existem alguns cachorrinhos que têm o narizinho preto e tem alguns cachorrinhos que têm o narizinho bem chocolate, como este. É quase preto, mas é um chocolate. E aí, para manter a característica do cãozinho da sua cliente, você deve também observar isso. Eu faço esta cor com siena acrílico, mas o meu acabou. Então, eu vou ter que usar o xadrez ocre, só que como isso é um pigmento, não é uma tinta, eu vou misturar com um pouquinho de branco para poder fixar bem. Então, agora é só observar como é feito mesmo. Então, vamos ver. Ó, esse aqui tem uma manchinha aqui, que se desgruda da manchinha do pescoço e debaixo do olho, né? E ele tem uma marcaçãozinha na sobrancelha que é típico dessa raça. Além disso, ele tem as perninhas também nessa coloração. Então, por exemplo, esse aqui que tá deitadinho, eu viria aqui, ó, e faria as perninhas nessa cor. A gente não marcou dedinho a hora que a gente tirou do molde, mas se você quiser marcar, pode. E agora, sem borrar o corpinho, eu venho e também pinto aqui. Ficou assim. E agora, vou continuar pintando aqui, ó. Em cima do olhinho, ele tem aqui, ó, uma manchinha. E ele tem aqui embaixo, contornando o narizinho, toda essa manchinha, ó. E esse aqui tem uma mancha característica aqui, ó. Então, eu teria que fazer essa manchinha aqui, ó. Assim. Esse pescocinho dele aqui, ó, não é muito longo. Eu avancei muito, então eu teria que tirar, tá? Mas é isso. O próximo é esse Dog 3, que faz o Bulldog francês e o Pug. Tem Pug que tem focinho mais pretinho, mas mais concentrado na região de focinho e olho. Tem Pug que tem a cabeça completamente preta. Então, também vai depender do seu cliente. Quando você já tá com a foto do cãozinho do seu cliente e vai tirar do molde, você também já determina se ele vai ter ruguinhas aqui atrás ou não. Porque tem pug que é bem enrugadinho e tem pug que é mais lisinho. Então, aqui é basicamente pintura de orelha e fuça. E ele tem umas nuances branquinhas que, se você quiser, você coloca. Eu nem colocaria. E esse trabalho aqui esfumaçado, depois eu faço com giz pastel. Então, vou começar pelo pug. Esta primeira pintura aqui, ó, eu faço com a esponjinha. É muito fácil, porque é todo borrado. Então, se você borrar mais ou se você borrar menos, não tem problema, ele é assim. Agora, orelha e mais algumas coisinhas eu faço com o pincel. Agora, aqui onde a esponjinha não pintou, coloco com o pincel, porque a fuça dele é inteira preta mesmo. E a região do narizinho mais preto ainda. Olho, ele tem bem preto essa região até o olho, até dentro do olho. E com um pouquinho mais aguado, eu faço aquela delimitaçãozinha assim, ó.
Se eu achar que precisa mais, eu faço mais. Se eu achar que tá bom, tá bom. Então, olha, esse aqui, por exemplo, eu já deixei as orelhinhas mais assim, porque era um outro pugzinho. Aqui é massa natural tingido com amarelo pele de tecido, misturado com um pouquinho de preto. Quanto mais preto eu coloco, mais bege fica. Então, você tem que ver se ele é puxado mais pro tom de cinza ou se ele é puxado mais pro tom de bege. Como ele tem olhão, eu coloquei uma luz nessa miçanguinha. E essas nuances aqui, depois eu venho com giz pastel. Pro bulldog francês, a mesma coisa. Eu tenho que olhar como é o bulldog da minha cliente. Eles costumam ter a região interna da orelha cor-de-rosa, o pelo preto normalmente avança, e o rostinho pode ser inteiro branquinho, às vezes tem uma mancha num olho só, às vezes nos dois, às vezes o corpinho é inteiro branco, só com uma manchinha, às vezes é preto. Você vai ter que analisar, ó, esse aqui, por exemplo, tem um peitoral aqui branquinho, então você vai ter que analisar. Eu deixei aqui sem o narizinho, e aqui eu já coloquei os narizinhos. Ó, esse já tá pintado, tá vendo? Eu fiz só um e uma manchinha aqui. Deixa eu ver, eu tenho outro pintado. Aqui também já tá pintado. Vou pôr assim, ó, uma mancha aqui. Uma manchinha. Vou colocar uma manchinha aqui. Olha, nesse eu nem emendei. Na pressa, esqueci de emendar o pescoço com a cabeça. É melhor emendar, viu, gente? Fica mais bonitinho. Vou pôr uma manchinha aqui pegando o rabinho também. Só de um lado, ó. Depois que secar, eu venho e dou uma segunda demão. Todo o restante eu vou fazer com giz pastel. Aqui, ó, essa orelha não ficou muito boa, eu vou corrigir. Mas para isso eu tenho que trocar essa água, que essa água tá muito suja, já não tá mais limpando. Mas é assim, ó, que eu corrijo. Eu venho com a água aqui, ó, e retiro a tinta enquanto ela ainda não secou. Aí fica muito fácil tirar. Se eu espero ela secar, daí eu consigo tirar, mas daí é um pouquinho mais difícil. E, ó, se eu quiser já, eu posso vir, ó, não tô me preocupando se tô borrando ou se eu não tô, borrei de propósito. Agora eu venho com paninho seco e retiro. Porque como é bem marcado, ó, já ficou marcadinho onde tinha que ficar. Agora eu vou pôr o narizinho. Só uma bolinha preta. Repare que ele não tem um nariz muito grande. E esse nariz não fica grudado na boca. Aqui, é mancha. O narizinho é só essa partinha de cima. E coloco esse narizinho aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. E vou clarear um pouquinho a orelha com branco aguado. Pronto, é assim que eu quero. E aqui eu vou dar a segunda demão depois. Então, nesse aqui é isso. O nosso próximo cãozinho é esse Dog 4. E ele faz os peludinhos, o Maltês, o Shih Tzu, o York, enfim, esses cãezinhos de pelinho, né? O York, ele tem uma variedade imensa, olha. Olha como ele pode variar pra caramba. Então, normalmente eu faço com aquela base ocre, como eu fiz esse, com tinta ocre. E depois eu venho com o preto, com o cinza, com o branco, reparando no cachorrinho da minha cliente, ó. Tem cachorrinho que tem cabecinha preta, tem cachorrinho que não tem nada de preto na cabecinha. Então, depende do que você vai fazer. A única coisa que a gente tem que observar sempre é que eles têm bastante pelo. Então, aqui, quando você tirar do molde, se você quiser
picotar com uma tesoura assim, ó, para ficar bastante pelinho, você pode. Se você quiser acrescentar mais pelo do que tem, você também pode. Enfim, aí fica por tua conta. Então, vou me basear mais ou menos nesse aqui, ó. Tô pegando uma tintinha mais aguada. Aqui, nesse tipo de raça, quanto mais você puder misturar, mais bonitinho fica. Ó, ficou assim. A outra raça é o Shih Tzu. E aí, você também vai ter que dar uma analisada no cãozinho da sua cliente. Então, eu vou fazer este aqui, em que eu vou misturar um pouquinho de marrom com o ocre e com o branco, para tentar chegar nessa cor. As misturinhas depende do cãozinho. Um pouquinho mais de branco. Pronto. Ó, ele tem os olhinhos manchados, só a região dos olhos e sobrancelha. Este é um caso em que, com certeza absoluta, eu colocaria os olhinhos depois. Eu acho que eu até consigo tirar, porque como esse cãozinho não tá muito... Ó, tirei. Como esse cãozinho não tá muito endurecido ainda, eu fiz ele ontem, eu consigo tirar. E eu prefiro realmente, porque daí eu consigo pintar sem estragar. Ele tem também as orelhinhas pintadas. O restante, que ele tem um pouco de preto e etc., eu vou fazer com giz pastel. E para terminar agora, faltam os gatinhos. Tudo, absolutamente tudo que a gente falou para os cachorros, vale para os nossos gatinhos. Então, a gente vai ter que reparar como eles são para poder pintar. Esses aqui, ó, de 3 cores, eu sempre faço em branco e depois eu tento copiar as cores. Então, por exemplo, ó, olhinho verde, esse aqui já tem olho azul. Então, essa é uma característica importante. Quando ele é só preto e branco, como é esse aqui, por exemplo, olha outro gatinho com o narizinho em formato de coração. Então, aqui, ó, com todo o cuidado do mundo, eu viria, esse pincel tá muito grosso, eu teria que pegar um pincelzinho bem fininho. Isso já caracterizaria o gatinho muito. Agora, o resto, gente, pintura preta chapada. Depois, eu daria a segunda demão e colocaria os olhinhos. Esse aqui, ó, eles variam de um cinza para um bege. Então, se você reparar, ó, ele tem orelhas e a carinha bem pretinha. E ficaria assim, ó. Aqui ele também tem umas nuances, ó, preta.
E o mais fácil deles seria esses manchadinhos aqui, porque esse aqui não tem muito o que fazer. Então, você só tem que reparar aqui, ó. Ele, de um lado, ele tem um preto, que vai até começar o olhinho. A bordinha da orelha aqui é preta e aqui não. Então, aqui eu só vou pintar por trás. Essa aqui vai inteira. Vou fazer um fundo ocre aqui, ó. Porque o preto avança e o preto cobre o ocre perfeitamente. Então, eu já faço uma base inteira aqui e depois venho só trabalhando com o preto em cima. Eu vou colocar o olhinho aqui nesse gatinho. Esse gatinho tem olho verde, mas como eu não encontrei miçanguinha verde para colocar, eu vou colocar essa azul mesmo que eu tenho aqui, mas seria verde, tá? Mesmo ele estando completamente duro, eu ainda consigo aumentar um pouquinho o buraquinho. Agora, com o boleador, eu afundo. O boleador faz com que fique bem no nível mesmo. Como ele já encolheu e não vai encolher mais, é exatamente isso que eu quero. Você pode também optar que ao invés de você colocar, olha, tá bem afundadinho, ó. Ao invés de você colocar a miçanguinha, você pode optar por pintar. Por exemplo, esse aqui eu pintei. Tá dando pra ver? Ó. Esse não foi miçanguinha, esse eu pintei. Já coloquei o extra brilho no olhinho do cãozinho. E agora eu vou pro giz pastel, onde eu tenho que colocar giz pastel. Pra fazer a língua desse aqui, ó, eu tô pegando um pouquinho de massa cor-de-rosa. Faço uma coxinha alongada. E aperto. E vou experimentar pra ver onde que eu vou ter que cortar, ó. Aqui a língua tá muito grande. Então, eu vou cortar um pouquinho. Vou experimentar de novo. Ah, agora foi bom. Então, com cola. Olha que graça. Bom, basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar giz pastel cor-de-rosa aqui. Vou lambuzar de preto alguns rostinhos. E aí, eu tenho que pegar lá a minha referência. Esses papéis de referência. Mas, basicamente, é só o cor-de-rosa e esses aqui que eu vou fazer uma sombrinha para ele não ficar assim. Às vezes, eu até passo tudo assim, ó. Venho com um paninho molhado e passo assim, porque daí fica nas reentrâncias, onde eu não conseguiria ter colocado. Aqui, ó, ele tem um pouquinho de preto. Eu posso fazer esse preto com tinta, sem problema nenhum. Mas eu gosto também de fazer com giz pastel, acho bem prático.
Aqui, ó, eu também posso, se quiser, dar um chegadinho em preto assim, realçar mais. Para colocar a linguinha, eu simplesmente fiz uma coxinha, dei uma apertadinha e depois é que eu coloquei o bigode. Então, eu posso dar uma escurecida aqui, dependendo do meu cachorrinho. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, eu vou fazer, então, esse modelinho de cãozinho, nesta posição. Porque eu acho que com ele, você consegue construir bastantes cachorrinhos diferentes. Basta você mudar a posição da orelhinha. Cada vez que você muda a posição da orelhinha, você altera um pouquinho o cachorrinho. Então, eu vou começar com 22 gramas de massa para o corpo. Lembrando que este tamanho é o tamanho que acompanharia bem um topo de bolo, que acompanharia bem os noivinhos. Noivos gostam muito de colocar seus pets, então esse é o tamanho ideal para noivinho. Eu tenho aqui 22 gramas de massa, sovei bastante, fiz uma bolinha e da bolinha eu vou fazer um rolinho, deixando esse rolinho mais ou menos com 5 centímetros. Daí, eu vou bem aqui na beiradinha mesmo, e um dedinho para trás, fazer um movimento assim, ó. Com este dedo da minha mão direita, eu vou apertando mais, e esse dedo da minha mão esquerda um pouquinho menos. Então, se você verificar, eu abaixei menos aqui e abaixei mais na frente. Paro de abaixar aqui e vou continuar abaixando aqui, ó. Vai ficar assim. Aí, eu venho com uma faquinha. Eu gosto de fazer com a faquinha porque a faquinha não deixa marcação, a tesoura deixaria. Então, eu procuro cortar bem no meio. Abro um pouquinho para eu conseguir entrar um pouquinho mais e corto. E afasto isso aqui. E vou tirar todas essas marquinhas. Não importa se eu uso o cabo do pincel modelador, não importa se eu vou utilizar uma estequinha. O importante aqui é, com muita delicadeza, arredondar tudo isto. Agora, eu vou fazer um pescocinho aqui. Eu vou elevar um pouquinho essa massa, sempre com muita delicadeza, e vou arredondar um pouquinho isso aqui. Tá ficando assim, ó. Com uma esteca agulha, eu vou fazer a coxa da patinha dianteira, só marcando, e a coxa da patinha esquerda. Ó, eu faço uma marcação bem profunda, porque essa massa, quando encolher, tende a perder essa marcação. E vou fazer a mesma coisa para a coxa de trás, aqui e aqui. Ele sempre tem uma barriguinha mais próxima da perna, é um pouquinho mais fininha. Então, eu venho e dou uma afinada aqui, ó. Tá ficando assim. Aqui atrás, eu dou uma leve marcação, só que agora é leve mesmo. Só para demarcar essas coxinhas aqui, ó. De trás ele fica assim. Coloco no piso, deixa eu colocar em cima da régua para você ver, ó. E o que eu tenho que ter aqui, ó? Eu tenho que ter as patinhas encostando no chão, o peito encostando no chão e um buraquinho onde seria a divisão entre a barriga e a perninha. O corpo tá praticamente pronto. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, e marcar os dedinhos. Se você quiser, você pode vir e dobrar uma patinha, assim, ó.
Pode cruzar uma patinha com a outra. Enfim, ó, você pode fazer o que você quiser ou deixar assim como eu deixei a desse aqui. Como tá muito calor e a massa já tá querendo endurecer, ela fica marcada onde eu tô mexendo. Mas eu vou deixar assim esticadinho pra frente, tá? Pra cabeça, eu peguei 6,2 gramas de massa. Sovo bem, sovo bem, sovo bem. Faço uma bolinha. E da bolinha, eu pego a última porção e faço um movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. O quanto eu vou alongar essa fuça depende do cachorrinho, mas o que importa é que você vai deixar assim, ó, esta parte reta e esta parte aqui, ó, formando um biquinho. E essa parte arredondada. Aí, com o boleadorzinho, a gente vai afundar aqui, ó, e afundar aqui. E eu já vou grudar isto aqui na minha cabecinha. Posso colocar o olhinho agora? Claro, posso sim. Só que eu vou primeiro grudar aqui para depois colocar o olhinho. Quem for iniciante, faz primeiro o corpinho, espera esse corpinho endurecer um pouquinho e depois você vem colando a cabeça para que você não estrague. Tá muito grande. É só para dar um apoiozinho mesmo. Vou pôr na frente mesmo. Então, vai ficar assim. E agora, eu vou com água unir essas duas partes e afinar esse pescoço. Porque assim, do jeito que tá, ele tá sem pescoço. Então, eu vou começar a subir um pouquinho essa massa daqui, ó. Se isso já tivesse endurecido, ele não iria baixar quando eu colocasse a cabecinha. E não abaixando, eu não precisaria subir. Não abaixou, então eu não preciso subir. E vou emendar. Agora, eu ponho ele olhando para mim e faço novamente a marcação dos olhinhos. No molde, ele já vem com o narizinho demarcado. Aqui, você pode ou não demarcar o nariz. Se você quiser, você pode fazer o nariz só na pintura. Eu vou fazer uma boquinha aberta, então eu venho aqui, ó, é bem embaixo, tá? Eu venho aqui, ó, ponho a boquinha desse lado, ponho a boquinha desse lado. Eu faço isso sem ser com a tesoura, porque daí não fica marcação. E abro um pouquinho. Vou pegar o pincelzinho modelador e vou dar um sorrisinho para ele. Quando o cachorrinho fica com a boca aberta, ele acaba ganhando um sorrisinho. E a linguinha vai ser a última coisa que eu vou colocar. Então, por enquanto, eu vou deixar assim e não vou fazer marcaçãozinha de nariz. Mas se você quisesse fazer, você poderia fazer aqui uma marcaçãozinha. Para as patinhas traseiras, eu vou pegar um pouquinho de massa que nem vai aparecer na balança, é bem pouquinho mesmo, deve ter no máximo um 0,3 gramas. E vou simplesmente fazer um rolinho assim e um rolinho assim. Aqui eu vou fazer alguns dedinhos, não preciso fazer o tanto que é, porque não vão aparecer todos. E eu vou vir aqui e simplesmente colocar aqui, ó. Não vou unir, você pode colocar cola se a tua massa não tiver muito fresquinha, porque o próprio peso do cachorrinho
já faz essas patinhas se unirem. Assim vai parecer que ele tá sentado em cima das patas. Só cuide para sua cabeça não cair, tá? Ó, de tanto eu mexer nessa cabecinha, o pescoço tá ficando cada vez mais fino e eu tô tendo problemas em unir aqui. Então, o que que eu posso fazer? Ou eu deixo assim e depois eu venho com uma massinha e faço um enxerto, ou eu tento consertar agora. Para mim, esse pescoço ficou muito fininho. Vamos comparar com o outro pescoço de que já tá seco, ó. Este ainda molhado tá bem mais fino que esse aqui, que já tá completamente endurecido. Mas isso depois a gente consegue colocar um enxerto. Poderíamos colocar um enxertinho assim, ó, deixa eu mostrar. Pega um pouquinho de massa, vem aqui, faz um rolinho, aperta, põe esse rolinho aqui, ó, e enxerta para deixar esse pescocinho um pouquinho mais largo. Eu, se depois de seco achar que é necessário, vou fazer isso, tá? Pro rabinho, eu vou pegar 1 grama de massa. Sovo bem e simplesmente faço uma coxinha. E agora eu posso posicionar o rabinho do jeito que eu quiser. Posso pôr ele para o lado, posso fazer um rabinho menor, isso vai depender do cachorrinho da sua cliente. Posso pôr ele para cima, posso colocá-lo simplesmente assim, ó. Aqui você faz do jeito que você quiser. Para os olhinhos, eu gosto sempre de colocar miçanguinha. E porque ela já tem brilho e etc. Só que às vezes o cachorrinho tem um olhinho mais mel, ou tem um olhinho mais azul, né? Tem cachorro com olho azul, e nem sempre a gente tem miçanguinha. Então, quando a gente não tem miçanguinha, eu faço como esse aqui, ó. Isso aqui é uma massinha marrom que eu fiz e depois coloquei uma pupila. Deixa eu focar, ah lá. Coloquei uma pupila e da pupila e depois de sequinho eu passei um esmalte, aquele extra brilho. Vou colocar um olhinho aqui e o outro olhinho aqui. E vou afundar. Eu gosto de afundar bem, porque depois de seco, essa miçanga não vai pular. E agora, a gente vai para as orelhinhas. E é a orelhinha que vai dar toda a característica do cãozinho que você tá fazendo. Eu tenho aqui 0,7 gramas, mas isso depende da orelha que você quer. Eu posso ter uma orelhinha em pé, como essa aqui. Posso ter uma orelhinha do lado, como essa aqui. Posso ter uma orelhinha que saia mais do alto da cabeça e uma outra que saia mais para baixo. Esta orelha é maior que esta. Eu posso ter uma orelhinha feito aquelas orelhinhas de porquinho, sabe? Então, tudo vai depender de como é o seu cãozinho, como é o cãozinho que você está fazendo. Esse aqui eu vou fazer com orelhinha como este. Colo a orelhinha aqui atrás. Meu conselho realmente é que a gente espere secar, porque cada vez que eu mexo, eu tô tirando o pescoço desse cãozinho. Ó, é aqui atrás que eu colo essa orelha quando é desse tipo. Se você tiver um cãozinho com orelha menor, não use a quantidade de massa que eu tô usando. Isso aqui é só para demonstrar como ficaria. Ó, ficaria assim. Olha que bonitinho. Olha que graça. E eu tô fazendo um cãozinho muito maior do que aquele que eu tiro do molde. Mesmo encolhendo, ele vai ficar maior que esse aqui, porque muito pequenininho assim fica difícil para demonstrar. E eu colocaria finalmente a língua, mas a língua eu só coloco depois da pintura.
Então, primeiro eu faço a pintura, depois eu venho com a língua. Pedacinho de massa cor-de-rosa, faço uma linguinha, aperto, abro a boquinha, ponho lá no fundo e deixo essa linguinha um pouquinho para fora. Deixa eu fazer um narizinho para você ter ideia de como ficaria com o narizinho. Faço o narizinho assim, deixo ele em aberto, fecho essa boquinha aqui, fecho essa boquinha aqui, porque o objetivo é deixar aquele sorrisinho. E tá aqui o nosso cachorrinho. Olha que gracinha. Se for um cachorrinho mais magrinho, você pode esticar. Se for um cachorrinho mais gordinho, você pode apertar. Você pode, de repente, baixar essa cabecinha, ó, e fazer um cachorrinho de cabecinha baixa. Enfim, você pode depois mexer como você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado, então, da aula. Ela ficou longa, mas o objetivo da aula não era nem a modelagem. O objetivo da aula era a pintura e as dicas que foram dadas. Então, é muito importante que você assista o vídeo todo por conta das dicas, tá bom? Tchau, gente! Tchau!